Boa tarde, pessoal. Começamos agora mais uma transmissão de webinar para vocês que desenvolvem sistemas embarcados aqui no Embarcados. Nós vamos receber hoje o Marcelo Williams, que é Global Senior Product Marketing Director e Business Development for Automotive and Industrial Microcontrollers, ou seja, ele trabalha aí com desenvolvimento de negócios na área automotiva e industrial, né, para microcontroladores. E ele está agora lá nos Estados Unidos e fez essa apresentação aqui em nome da Infineon, a convite da Mouser Electronics para vocês. Uma apresentação exclusiva aqui para o webinar. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, que tiraram um tempo para vir aqui curtir essa apresentação exclusiva, essa apresentação técnica, né? Hoje ele vai falar sobre microcontroladores e softwares profissionais em soluções de transporte, segurança, seria proteção também, né? E indústria. Então ele vem trazer para vocês, né, tudo sobre as novas famílias do Aurix, Travell, AutoPSOC, vem falar sobre as tendências, não só de microcontroladores, mas também dos softwares, né? Como utilizar na prática. A Infineon já está sendo utilizada aí por diversas empresas no mercado, né? E tem muita equipe de desenvolvimento trabalhando em diversos ramos, né? O Marcelo, que possui muita experiência já na área, e ele vem aqui no Embarcados aí todo ano, a convite da Mouser, fazer esse webinar para vocês. Gostaria de falar que estamos ao vivo aqui, então, né? E agradecer imensamente por recebê-los ao vivo aqui hoje. Esse webinar, então, é um patrocínio da Mouser Electronics, né, que está convidando os parceiros para virem aqui. Nós tivemos aí um webinar com a ST Microelectronics, né? Eles falaram de potência semana passada. Convido vocês a irem lá no Embarcados e conferir quem perdeu essa apresentação. E nós vamos receber outros parceiros aqui nas próximas semanas também. Tá joia? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar e-mail em português para o brasil@mouser.com ou entrar no 0800 da Mouser. Vou deixar aqui no chat para vocês. Tá joia? Vou chamar agora para a sala o Marcelo Williams, que está ao vivo agora lá nos Estados Unidos. Pode vir para a sala, Marcelo. É com você. Fala, Tiagão. Obrigadão pela introdução aí. Bom saber que a ST apresentou Power, a gente apresenta Micro, então não tem muita confusão. Legal. Obrigadão, Tiagão. Obrigado a você. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde para vocês aí no Brasil. Aqui está 1 hora de diferença, são 2 da tarde. Agradeço mais uma vez a oportunidade da Mouser e do Embarcados para poder estar falando com vocês sobre a parte de microcontroladores, tá? Uma coisa que eu achei interessante que o Tiagão e a Mouser pediram para fazer foi um slide para apresentar quem eu sou. Eu participei vamos dizer, há 25 anos eu participo da parte de microcontroladores e distribuição no Brasil, com a Mouser, com a distribuição, com parte de fabricantes, vamos dizer assim. Mas falar um pouco da minha pessoa, gastar um minuto para falar um pouco da minha pessoa. Eu fiz engenharia elétrica no Mackenzie, entrei no começo de 2000, me formei em 2006. A partir do segundo ano ali de engenharia, primeiro para o segundo ano, era na época que a gente montava muito PC, né? Você não comprava PC bonitinho, montadinho, tinha os PCs montados, e aí isso linkava muito com a parte de 8051, microcontrolador, não existia USB ainda na época, né? Então eu comecei a participar do laboratório de computação do Mackenzie, que tinha a parte de microcontrolador. Lá eu conheci o Ivair Abreu, dono da Excel, professor do Mackenzie. Ele me apresentou a parte de microcontroladores. Dali para frente eu comecei a trabalhar com ele no Excel. Fui trabalhar na Hightech com o pessoal, com o Palazzi, Carol, Luiz, Bruno, todo mundo que está no mercado até hoje, Bononi. E aí comecei a trabalhar com Intel. Naquela época eu fazia ARM 11, depois ARM 7 TDMI, aí vendeu essa divisão para a Marvell. Da Hightech eu trabalhei com o Rogério Moreira na época de Atmel, 8051 com o Ethernet. Depois eu fui para a Freescale em 2005.
trabalhei na Freescale 2005 a 2010, também com o Palazzi, com Gláucia, com Marcelo Lupi, que hoje está na Infineon, com a parte de Flexes e trabalhando com microcontrolador com distribuição também. Em 2010 eu fui trabalhar na TI, com a Mota, com o Evandro, com o pessoal lá. Trabalhei com MSP 430, toda essa parte de micro também, C2000. Em 2016 eu vim embora, fiz um MBA na Suíça, na época de blockchain, que não muita gente conhecia. E em 2017 eu comecei na Infineon, eu fui convidado a trabalhar na Infineon em Munique para implementar a parte de distribuição de microcontrolador global, tá? O Aurix e o XMC, que era pouco conhecido na época. Alguns fatos interessantes da minha pessoa: eu joguei vôlei profissional quase a minha vida inteira, tem algumas fotos aqui do meu último campeonato no Brasil, jogando pela Aerofarma, aqui em cima. Esse campeonato foi há um mês atrás, aqui no Michigan, campeonato dos atletas aposentados, eu ganhei como MVP. Aqui é uma foto da minha época do Mackenzie, a pessoa está aqui com pelo menos uns 30 quilos a menos, e essa é uma foto, para mim, muito importante. Foi a primeira vez que eu fui representando a Infineon, parte de microcontroladores e distribuição para a China. Então você vê os maiores prédios do mundo de Xangai aqui, e foi onde tudo começou a rodar interessantemente para a Infineon, tá? E esse é o meu time. Muita gente aqui conhece o Diogo, que já trabalhou na Avnet no Brasil. O Diogo trabalha no meu time faz 3 anos ali na Alemanha, e o time tem crescido, e a gente tirou essa foto no Sales Conference do ano passado, tá? Isso é um pouco sobre mim. Vamos começar a falar agora do que é o tema principal aqui do webinar hoje. Qual a primeira mensagem aqui? O tal do veículo definido por software, ou Software Defined Vehicle, é uma realidade, tá? Não só para automotivo, mas também para trator, agricultura, máquinas industriais, médicas. Então, é uma coisa que a Infineon tem investido tempo, dinheiro e recurso em cima disso, como outros fabricantes têm feito no mercado, tá? E isso tem gerado um certo movimento no mercado em cima disso, tá? Então, primeira mensagem, por que a Infineon está aqui hoje, por que a Infineon recebeu esse convite da Mouse do Embarcados para apresentar para vocês? Quando eu entrei na Infineon, em 2017, a gente era o 8º lugar de microcontroladores, tá? E isso foi um esforço geral da Infineon, com questão de portfólio, acesso à documentação, branding, tá? A gente trabalhou muito na parte de reconhecer a Infineon como um supplier de microcontrolador, e fizemos aquisição da Cypress, outras aquisições no mercado. E hoje a gente pode falar que a gente é o número 1 no mercado automotivo geral, e a gente se tornou número 1 no mercado de microcontroladores, não só automotivo, mas global, em janeiro. E a gente tinha 28% do mercado. Saiu os números agora em maio, e a gente... abril, e a gente já cresceu de 28% para 32% de share no mercado de microcontroladores automotivo, tá? Grande parte desse pipeline é Aurix e Travell, então Tricore e ARM, tá? E a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, mas primeira mensagem que você pode levar desse webinar a Infineon está aqui porque a Infineon é o número 1 player de microcontrolador hoje no mercado, ponto, tá? Estamos felizes só com isso? Não, por isso que a gente está aqui, para melhorar ainda mais a vida de vocês que fazem desenvolvimento, e a vida e colocar mais e mais capacidade no seu produto para você se diferenciar no mercado, tá? Então, eu já expliquei aqui a questão do Software Defined Vehicle, ou do veículo definido por software. Ele adiciona muita complexidade. Você ter que fazer um projeto que vai por todas as suas capacidades e todas
os benefícios em avanço, porque você vai depois fazer o enablement disso por software, requer muito mais estudo e muito mais estruturação da sua parte de software e de hardware para você fazer isso que acontecer, tá? E com isso, o que acontece? O software definido o veículo definido por software, ele hoje é aplicado para muita parte para veículos elétricos ou híbridos, tá? A arquitetura de eletrificação. A parte de infraestrutura também, como que você vai carregar os outros módulos que estão dentro do veículo ali, ou do trator, ou do seu equipamento industrial e médico, tá? E outros 2 pontos que você tem que levar em consideração hoje, quando você está fazendo um projeto desse, é a segurança de criptografia ou cybersecurity, tá? Existem formas de você implementar isso hoje por software. Os novos itens que estão sendo criados pela Infineon e por outros competidores no mercado, eles já são criados baseado na ISO 4XX de cybersecurity. Então, os devices eles já estão tendo hardwares preparados para ter proteção contra cyberataque e post-quantum technology. Tá? Outro ponto importante para você levar em consideração se você está fazendo um projeto visando os próximos 5, 10 anos é a parte de Artificial Intelligence, ou inteligência artificial, que a Infineon fez a aquisição de uma empresa chamada ImageMob. Eles já hoje fazem os algoritmos de AI para rodar nos nossos micros e em outros micros da concorrência também. É uma empresa satélite da gente, né? Mas o que é o algoritmo de AI se ele não tiver um propósito e ele não tiver uma aplicação em que ele possa extrair o máximo do microcontrolador para o usuário? Então, o que a gente fez foi incorporar não só os softwares da ImageMob nos nossos itens, mas também incorporar outros partners ali que se complementam com os softwares da ImageMob, ou até às vezes competem mais num nicho mais específico, para a gente poder fazer esse enablement para vocês poderem utilizar o máximo possível do micro, utilizando a parte de AI. Então, AI serve para sistema de gerenciamento de bateria, energy storage, motor control solutions. Existem várias, até para controle de display de HMI, já estamos usando a parte de AI para isso, e eu acho que vale uma coisa que vale a pena você considerar no seu produto, se você for fazer um produto, um hardware, que mais para frente vai ser habilitado ou não por software. Tá? Falando um pouco dos parceiros, tá? Quando a gente começou a Infineon para a parte, vamos dizer assim, fora dos mercados dos fabricantes automotivos ou de trator, a gente começou a expandir esse mercado, eu lembro bem, em 2017 a gente tinha 6 parceiros, tá? Basicamente era isso. E qual que é o problema disso? Você chega no cliente e fala, o cliente, esse aqui é o meu Tricore, meu Aurix, ou esse aqui é o meu Traveo. E o cliente fala, putz, gostei muito, quero usar. Aí você fala, tá aqui meu compilador, tá aqui o meu debugger, tá aqui quem faz o Virtual Prototype. E ele fala, putz, mas o compilador, eu não queria usar o X, eu queria usar o Y. Putz, cara, desculpa, eu só uso o X. E isso acaba fechando portas, né? Porque às vezes você vai forçar o time de engenharia do cliente a usar um compilador que é aquela mosca branca ali, né? Todo o resto do portfólio usa outras ferramentas e a Infineon está forçando ali, goela abaixo, uma ferramenta específica. Então, a Infineon adotou, o nosso time e outros times da Infineon, a gente adotou uma política de expandir o máximo possível e usar ferramentas que os nossos concorrentes usam no mercado para facilitar a migração. Aí você vai levantar e falar, pô, Marcelo, mas isso abre a porta também para o cara sair da Infineon. Sim, mas por isso que a gente acredita tanto no nosso hardware e na aplicação sendo um diferencial para manter o cliente fiel aos micros da Infineon. Tá? Então, a gente começou com a parte de software tools,
A gente já está oferecendo bastante a parte de software stacks, então, AutoSAR para quem usa aplicação automotiva, Real-Time Operational Systems para quem usa industrial, médico, automotivo, Open Source, Zephyr ou Zephyr, como você quiser falar, está bombando no mercado. Se é uma coisa que você gostaria de aprender ou está à frente do seu tempo, comece a trabalhar nisso. Até sistema automotivo, médico, computação, está usando o Zephyr para isso. Nutix, RTOS, também, principalmente na Ásia, bombando, para a parte até automotiva, HMI. Nutix é um sistema operacional, para quem não sabe, foi criado pela Sony há um tempo atrás, depois eles emanciparam e é uma coisa que está bombando. FreeRTOS, ThreadX, tem alguns aqui, você pode ver que a gente está expandindo bastante. E a parte de software security, então a gente trabalha com o pessoal da Electrobit, da ISS, que era Green Hills e foi feito um spin-off, MathWorks. Marcelo, eu gosto de trabalhar com MATLAB, eu quero fazer coisa com MATLAB. A gente tem os plugins para MATLAB já hoje, já existe hoje aqui a expansão, tá? Então, para mostrar para vocês que a gente não quer reinventar a roda, a gente está usando o que o pessoal usa hoje no mercado, com a vantagem de que o silício tem as suas vantagens frente à concorrência, então você já está acostumado com o sistema ali, com o ecossistema, você pega um silício de ponta da Infineon e aí você cria uma vantagem frente aos seus concorrentes no seu produto. Tá? A minha parte do meu portfólio que eu vou estar falando hoje para vocês é a parte. Esse aqui é um print da página da Infineon. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que a parte de cima é um Auto Functional Safety, né? A gente não fala só automotivo, a gente fala Functional Safety, porque a gente tem as normas ISO hoje certificadas em todos esses itens para uso industrial, tá? E a parte de consumer está na parte de baixo. Então, quando eu entrei na Infineon, eu era responsável por Aurix e XMC, esse era o nosso portfólio. Com a aquisição da Cypress e acrescentando outros produtos, passamos a ter PSOC, Travell, Multics, PSOC Edge, PSOC Control. Então, o portfólio abriu bastante, eu acabei ficando com a parte mais de Functional Safety e existe uma divisão na Infineon que ficou com a parte de consumer industrial, tá? A gente vai estar cobrindo os produtos que estão dentro do quadrado aqui em cima. Então, a parte do PSOC Multitouch para touchscreen, PSOC Fingerprint, então Capacitive Reading. Se você tem um celular da Samsung, você sabe o que eu estou falando, que você encosta no meio da tela e faz a leitura. Aquilo ali é Capacitive Touch, tá? Não tem nenhum sensor óptico atrás da tela para fazer essa leitura. E é uma tecnologia que a Infineon tem patente nela. A parte de PSOC automotivo, que é equivalente ao PSOC industrial. PSOC High Voltage, que são micros de até 42 volts. Você pode conectar direto no micro e tá tranquilo. Eu fiz um podcast há uns dias atrás sobre o PSOC High Voltage. Então, vocês vão ver algum material saindo da Mouser nas próximas semanas sobre o PSOC High Voltage. Tá? Ou se não, pode fazer um Google. Eu já tive outras oportunidades que eu falei do PSOC High Voltage aqui. A parte do Travell, que são Cortex M4 e M7, tá? O PSOC High Voltage M Cortex M0 Plus. E a nossa linha do Tricore, né, do Aurix, que eles são o maior level de safety, que é Safety ACUD, tá? Então, esses são os itens que a gente vai estar abordando hoje. Porém, o que é interessante falar aqui é expandindo um pouco mais o portfólio, tá? Então, deixa eu pegar o lapisinho para ficar mais fácil de eu ver e deixa eu apagar aqui Clear. Pronto. A linha do PSOC é a linha mais entry-level, tá? Hoje as plataformas são M0 Plus, os novos itens vão vir com Cortex M23 Lockstep, tá? Então ele vai ter o maior nível de safety dentro da família de PSOC, tá? O meu micro pequeno. Ele tem toda a parte de a analógica, CapSense, MagSense, ele tem Delta Sigma, conversor, ele tem a parte de interfaces, ele é um micro bem integrado, com a opção de você trabalhar com o High Voltage, que pode ir até 42 volts, tá?
Subindo um pouco aqui na linha, a gente teria a linha do Travell, tá? Que é um Cortex M4 e M7 até quad-core M7. Ele tem a opção do cluster também para você trabalhar com um controle de display. Então, ele já tem um acelerador gráfico bare metal no chip. Então, você não precisa rodar nenhum sistema operacional para fazer a parte gráfica. Isso é bem interessante, eu vou estar falando nele no seminário hoje. E a parte do Multics é a parte para controle de motor integrada, inclusive com gate driver, com toda a parte de controle de motor bem integrada. Então a gente usa isso para levantador de vidro, controle de ar-condicionado, até agora os carros que você vê que abre os flaps do para-choque para poder esquentar ou esfriar o carro, é feito com a linha do Multics, né? Então eles são Cortex M0, Plus, M3 e M23 também. E, que nem eu falei para vocês, a linha do Aurix, que é a linha do Tricore aqui, que é a linha de ACUD, que é um item que ele é nativo por hardware, ele tem o maior nível de segurança de safety, né, por hardware. Então, ele, caso aconteça algum evento, alguma coisa, ele sabe tomar as decisões próprias para evitar qualquer tipo de desastre, né? Dentro das capacidades do micro. Então, esses são hoje os nossos flagship micros. Eu acho que a gente tem hoje, se não me engano, 86% do mercado automotivo hoje usa pelo menos um Aurix no carro. Se você pegar carros mais elaborados, podem usar até 30 Aurix por carro, dependendo do tipo do carro que a gente está falando, tá? Antes de eu avançar aqui, só para deixar bem claro para vocês, Marcelo, eu tenho visto muita notícia da Infineon sobre RISC-V, tá? Eu vi que a Infineon está investindo no RISC-V, a Infineon está num consórcio com o RISC-V, o consórcio tem NXP, ST, Renesas, a Qualcomm, a Bosch, a Nordic, tem várias empresas dentro desse consórcio e as empresas estão investindo em RISC-V. Isso quer dizer que a Infineon está investindo em RISC-V ou é boato? Sim, estamos investindo em RISC-V. Estamos falando de devices ali a partir de 2028, 2029, tá? Legal. Isso quer dizer que toda essa linha de produto aqui, ela vai ser substituída por RISC-V? Não, tá? Essa é uma assumption completamente errada, tá? A Infineon está investindo, que nem eu falei para vocês, na linha do Alto PSOC. Existem novos Alto PSOC saindo nos próximos 3, 4 anos. Cada 6 meses a gente está lançando um produto novo. Existe uma linha nova de Travell saindo agora para o final do ano, com extensão de memória, de capacidade de processamento, com 10 Base T Connection, um monte de coisa de evolução. Existe a família do Aurix TC4 que está sendo lançada esse mês, tá, para mass market. Então, existe novos produtos saindo. E a família de Aurix RC1 RISC Core One. Você pode ver que ela vai ter um overlap com essas linhas de produto, mas elas vão ter prós e cons. Então, ela vai ser o nosso terceiro pilar de produto. Então, a gente vai ter a linha do PSOC, vai ter a linha do Travell, vai ter a linha do Aurix e vai ter a linha do RISC-V. Então, ela vai ser... Marcelo, mas por que tem o nome Aurix RC1? Não, porque Aurix hoje é o trademark da Infineon mais valioso que existe. Então, para manter esse trademark, a gente lançou a família como Aurix RC1. Tá? Esse que é o que gera um pouco de confusão. Mas fique com essa mensagem que a gente vai continuar investindo nas 3 linhas de produto que a gente tem hoje, mais a quarta, que é o RISC-V. Bom? Vamos entrar no tema do seminário hoje, né? Agradecer as pessoas, 20 e poucas pessoas que estão conectadas aqui com a gente e falar assim, um dos motivos que o Marcelo veio aqui hoje falar sobre esse produto ou esse tema que a gente chama de DriveCore há 25 anos eu trabalho com distribuição, eu trabalho com micros, tá? E há 25 anos vem as pessoas e falam para mim, Marcelo,
antigamente, que era um assemblyzinho ali no 8051, né? No ICD da Microchip, né? na parte de Code Composer da Freescale, Code War, Code Composer, tem um monte de ferramenta aqui que a gente pode falar. Mas era muito fácil, porque você desenvolvia, o código era pequenininho, era ali em Assembly ou C++, e você conseguia fazer um negócio bem nichado, bem facinho, bem fácil de depurar. Isso não envolviam tantas licenças e peças do quebra-cabeça hoje que você precisa ter quando você está fazendo software over the air ou quando você está conectando o seu device com alguma coisa de um third party, que você tem que ter o protocolo que fala com eles, porque senão não vai dar certo. Então, foram se adicionando complexidades nessas últimas 2 décadas aí, que causaram um problema sério, que foi, hoje, se eu for fazer uma aplicação que eu vou fazer uma depuração de hardware com display, com compressão JPEG, com aceleração gráfica, ou com uma stack que eu vou falar com automotivo, ou com uma EtherCAT. Putz, Marcelo, às vezes o meu sistema parece simples, é um micrinho com um pluguinho de Ethernet ali, alguma coisa, só que os stacks de software ali, eu tenho que ligar para o cara que vende o software da EtherCAT, eu tenho que ligar para o cara que vende o software da Lean, eu tenho que falar com o cara que faz o firmware over the air, eu tenho que falar com o cara que faz a parte de criptografia. E isso cria, hoje, um bloqueio em termos de desenvolvimento, que às vezes eu tenho que falar com tanta gente que só para eu assinar as NDAs e começar a rodar projeto, já foram 2, 3, 4 semanas. Então, e hoje o mundo está muito dinâmico, você não tem tempo, às vezes, hábil, para entrar numa bid aí, numa concorrência, e fazer toda essa evaluation e chegar para o seu cliente final e falar, cara, é isso aqui que eu posso fazer, né? Porque às vezes você tem 1, 2 semanas para já apresentar um protótipo, tá? Então, a Infineon correu atrás disso como uma solução, e o que eu estou apresentando para vocês hoje, graças a Deus, é uma realidade. Demorou muito tempo de trabalho com o pessoal de legal, de jurídico, né? Com o pessoal de execução, mas hoje a gente está podendo oferecer para vocês um hardware bom, conhecido da Infineon, que eu mostrei para vocês, com a possibilidade de já ter um software embarcado em que você não vai pagar nada upfront, não tem que comprar nenhuma licença, não tem que fazer nada. Você tem a opção hoje de pagar por peça. Então, você vai ter um part number, em que você compra isso do seu distribuidor, direto, de quem quer que seja, e você vai pagar um fee, 1, 2, 5, 10, 15, 20% em cima disso, dependendo da stack de software que você vai usar, e você paga por peça. Alguns concorrentes no mercado falam que você tem o software for free. Eu não gosto disso, tá? Eu acho que isso, como diria aquela expressão americana, there's no free lunch, né? Não existe lanche de graça. Se você está falando que você está comprando, está ganhando alguma coisa, para mim é que já está embutido no preço. E a gente que é brasileiro sabe bem disso, como que é o famoso tá embutido no preço. Então, a gente prefere, pela Infineon, ser mais transparente, te oferecer uma parte que não tem o S lá, que é a parte de software, e se você quiser desenvolver tudo, tá aqui, custa X, ou você compra essa parte com esse S, ela já vem toda a stack de software para você não paga nada para fazer desenvolvimento e você vai pagar por peça. Você não sabe se vai ter 2 peças, 3 peças, 10 peças, 10 mil peças, 10 milhões de peças. Você pode começar com isso antes de comprar uma licença própria, tá? Onde eu vejo o diferencial disso, e eu vejo muita gente aqui na nossa audiência aqui, é a parte se você tem uma startup, ou se você tem uma empresa menor, que você não quer ou não tem o cash flow ali para poder comprar essas licenças e ficar pegando empréstimo para comprar licença de software, para daí você começar a pagar só depois que o seu produto passar por validação, tá? Então, aqui,
os fabricantes não estão trabalhando com o seu dinheiro mais, porque você não está pagando nada upfront. Você baixa, você tem um período de evaluation ali, de desenvolvimento de 3 a 6 meses. Seu produto você vai pedir aquele part number, e esse software ele é linkado com aquele part number, então ele não consegue rodar em outras peças que não tenham esse part number, esse code name, e dali para frente você começa a pagar por esse software quando você começa a vender. E se lá na frente você falar, putz, o próximo eu quero desenvolver do zero, porque minha empresa está estabelecida, aí você vai para o padrão normal, compra o compilador, o software, todas as coisas que você precisa, paga, e aí você não tem esse custo por peça, se diminuir o custo por peça, você pode produzir mais, e ali você começa a jogar esse jogo do fluxo de caixa, tá? Mas o que eu quis antecipar aqui é o que eu vou estar falando nos próximos slides. Então, o que a Infineon está oferecendo e chama Drive Core é o pacote hardware mais software, em que você não precisa pagar por isso em avanço, tá bom? Então, quem são hoje os parceiros da Infineon na parte do Drive Core, tá? Existem esses parceiros hoje, muitos deles vocês conhecem, a Tasking, a IAR, no Brasil é bem conhecida, né? Nosso amigo Rafael fez um bom trabalho no passado por aí, o Juliano, Rafael, a MathWorks, para a parte de MATLAB, né, para simulação, a Qt para a parte de HMI, né, de display, a Vector para a parte de software profissional, a Newsoft para a parte de touch, a Synopsys para simulação, a Hightech para a parte de compiladores. Então, a gente começou com esses parceiros, estamos expandindo para outros parceiros, tá? Mas você vai ter o hardware da Infineon, vai ter os softwares desses ecosystems, e aí o que cabe a você? Trabalhar no nicho que você já está acostumado a trabalhar, que é desenvolver a aplicação do seu produto. Então, Marcelo, o meu negócio é minha propriedade intelectual de controle de motor. Legal, você usa esse software, coloca o seu IP de controle de motor em cima e você já tem um produto validado, tá? Ou bem próximo da validação, tá? Então, o que é legal, voltando nesse último slide aqui, antes de eu mudar, aqui a gente está falando de software para uso profissional, tá, gente? Não é, eu entrei no GitHub, baixei um software lá que alguém colocou lá na comunidade e eu vou ter que debugar e eu vou ter que validar. Não. Todos os softwares que a gente está oferecendo dentro do pacote Drive Core, eles são pacotes de software profissional, com validação, com ISO, com documentação, para você poder finalmente mover para a produção, não ter que fazer tudo no seu GCC e depois reescrever o código no ambiente profissional, tá? Então, descrevendo como era o ambiente de vocês até então, era: Marcelo, eu quero fazer uma aplicação usando um Aurix ou um Travell para AutoSAR, com a Software Security da ITAS, com o Virtual Prototype da Synopsys, com AI da Econo. Então, você ficava nesse meio desse, vamos dizer assim, turbilhão de emoções aqui, que eu tenho que contratar a Electrobit para pedir meu AutoSAR. A Evaluation License deles é um mês. Eu preciso pegar um compiler, acho que eu vou ligar para Green Hills. A Evaluation License deles são 3 meses. Eu preciso fazer um Virtual Prototype com a Synopsys, Evaluation deles é 1 mês. Putz, cara, então peraí, deixa eu ver. E o seu jurídico tá ali, né? Assina contrato com um, assina contrato com o outro, revê, né? E você ali querendo desenvolver e o negócio enrolado, né? Hoje a Infineon vai interagir com esses partners, você só vai interagir com a Infineon, tá? Então você entra, completa um form, faz um 3-click buy-in, e aí você faz o download da licença gratuita para você poder, licença full gratuita, para você poder testar por 3 meses, podendo ser estendida, tá? E dali para frente, quando você for mover para produção, você vai comprar o part number que já contém o software incluso, e aí você vai pagando por peça quando o seu produto já estiver fabricando, tá? Aqui são mais slides para explicar os layers que eu acabei já dando uma antecipada para vocês.
E basicamente hoje são 5 bundles de software que a gente tem. 3 para Aurix, 1 para PSOC e 1 para Travell. Tá? Esses bundles eles vão dobrar até agosto. Tá? Então, a quantidade, dobrar a quantidade de opções. Então, se você vê algum bundle aqui, você fala assim, Marcelo, o que eu queria estar entre esse e esse, escreve para a gente, provavelmente a gente já tem alguma coisa saindo nesse meio termo. Mas os bundles que a gente está oferecendo hoje, disponíveis, são esses 5, tá? Eu gosto sempre de perguntar quantos de vocês já ouviu falar nesse bundle do meio, tá? Chamado Newsar. Tá? Nem muita gente conhece. Newsar é que na Alemanha ou na Europa, o sistema operacional automotivo é sempre baseado em AutoSAR, que é aqui o primeiro, tá? A China criou um AutoSAR automotivo dela proprietário, tá? Usando tecnologia de criptografia chinesa, sistema operacional chinês, tudo deles, e chama Newsar, tá? Então, por que eu estou falando isso? Se você for fazer algum produto automotivo ou de transporte para a China, geralmente eles falam, mas você suporta o AutoSAR chinês ou Newsar? Aqui você pode falar que sim, tá? Então ele tem um Board Support Package da Newsar, ele tem um Configurator da Newsar, então esse pacote ele vem completinho para suportar a Newsar. O segundo pacote é para a parte de AI, tá? É a parte do PSOC que eu falei para vocês aqui, tá? E a gente tem a parte do display com o Travell aqui na primeira parte, com o bundle com o Qt Software, tá? Então, esses são os pacotes que a gente tem disponíveis hoje para oferecer para vocês. Eu gosto sempre de usar alguns exemplos de cliente, né, de casos reais, né, para a pessoa não ficar muito, mas é muito bonito no papel, mas funciona na realidade, né? Eu tenho 2 casos de Aurix aqui, então, que o cliente, basicamente, ele chegou para a gente e falou, nossa, Marcelo, eu vi que o Aurix tem uns periféricos que é a Parallel Processing Unit, ou ele tem o Data Routing Engine, que é um coprocessador que gerencia os pacotes entre Ethernet, e CAN, e LIN, e o ART, ele faz toda a parte de gerenciamento ali, né? Sem você ter que usar a CPU do micro para isso. Achei muito legal, só que eu não estou ainda certo se eu vou usar ou não. Tem algum jeito de eu testar isso antes de eu comprar o kit ou de eu tomar a decisão? Ele baixou um Drive Core, pegou um Light Kit nosso que custa $75, instalou esse kit, testou, em 3 dias eles falaram para a gente, a performance de controle do PPU e a performance de controle do Data Routing Engine justifica o custo desse micro, eu estou mudando. Tá? Então a gente fez isso tanto para a parte de PPU aqui na primeira linha, quanto para a parte também de controle de motor para Traction Inverter. E os 2 clientes falaram, nossa, realmente isso fez a diferença porque eu ia ter que entrar em contato com a Vector, entrar em contato com a Tasking, entrar em contato com não sei o que, só nesse tempo eu ia perder muito mais do que os 3 dias que eu gastei depois que eu recebi o kit e fiz o negócio acontecer. Tá? Um exemplo que eu gosto muito e que reflete muito a nossa realidade no Brasil, tá? São esses 2 exemplos. Eu fiz esse slide para a pessoa exatamente dar aquele clique na cabeça dele, o quão isso é legal, tá? Então, exemplo 1 é o seu business de hoje, tá? Você está ali, você tem a sua startup, eu tenho vários amigos que trabalham ali com aftermarket industrial, automotivo no Brasil, né? E ele chega ali, chega um cliente para ele e fala, cara, tem um nicho de mercado aqui, isso o revendedor dele chegou para ele e falou, olha, tem um nicho de mercado aqui, cara, ó, eu acho que vão ser 200 mil peças, mas talvez a gente possa ir até para 1 milhão, mas 200 mil peças eu garanto que a gente venda. Só que eu preciso de um micro pequenininho, então tá aqui, ó, 200 mil peças, check. Um micro pequenininho, ali estou falando um range de $1, né? Só que precisa rodar isso, precisa conectar com o barramento de cada máquina ou do carro, né? Aí o cara fala, bom, peraí, deixa eu ver, quanto custa esse software? Putz, $200 mil, né? Nossa, então você está me falando que para o seu business case, para eu começar a ter lucro, eu preciso vender pelo menos $400 mil, porque até então foi tudo custo, né? Então, isso me traz a um custo por peça em 200 mil peças com investimento de $400 mil de $2 por peça. Putz, legal, mas
Lembra que aqui eu tive que comprar o software em avanço, eu tive que comprar meu compilador, tive que comprar algumas licenças, tive que pagar isso upfront, né, ali na lata. E isso às vezes quebra o fluxo de caixa do cliente. Então, aonde entrou o Drive Core, que aqui é o exemplo 2, tá? Mesmo case, então, 200 mil peças. Como você está pagando o software por peça, aqui eu usei um caso extremo de 50% Ether, mas só para vocês terem. Mas isso pode começar a partir de 5% do valor da peça, tá? Mas vamos supor que seja o pior dos casos, 50%, tá? Ele está pagando 1,50 por peça ao invés do $1 antigamente, mas ele paga 0 de software hoje, então ele pode continuar trabalhando com o fluxo de caixa dele para fazer, não sei, injeção de plástico, ou caixa, ou promoção, marketing, né? E como ele não paga nada ali na frente, o custo dele para a mesma quantidade cai para 300 mil, então ele já baixa o break-in dele, né, para poder começar a ter lucro, e isso traz o custo de peça para ser mais baixo também. Então, você vê que o Drive Core, para você que é pequena ou média empresa, é muito interessante. Marcelo, eu trabalho numa empresa. Eu não sei se isso daqui vai ser útil. Um exemplo, só para exemplificar isso para vocês. Eu trabalho com uma empresa que faz faróis, tá? Na Ásia. E aí o gerente de produto virou para mim e falou, Marcelo, tem um produto de um fabricante de carro que eles só fazem 40 mil lanternas por ano. E, cara, uma dor de cabeça, porque eu faço milhões de lanternas e 40 mil eu mal pago a injeção do plástico para poder fazer a lanterna. E, como é um projeto novo, eu tenho que comprar um software novo, uma licença nova para esse projeto. Então, você imagina eu colocar 200 mil de investimento no software, mais o maquinário, mais injeção, mais tudo, nunca se paga, né? Aí ele falou assim, você não tem um jeito de eu pagar para você por peça? Porque daí eu não tenho que pagar esse software upfront. E se vender 40 mil, legal. Se vender menos, azar. Se vender mais, também eu prefiro balancear esse custo por peça do que ter esse penalty na parte do fluxo de caixa. E a gente ofereceu isso para esse cliente grande e ele já está rodando isso para esses produtos que têm edição limitada ou volumes próximos, ou são módulos que são, às vezes, aquelas bridgezinha de Ethernet 485, coisa que vende mais como um acessório do produto principal. Eles preferiram usar a questão do Drive Core do exemplo 2 e estão rodando. Então, serve também, sim, se você trabalha numa empresa multinacional grande e que já compra outros tipos de licença, tá? Então, existem basicamente 3 tipos de licença por software hoje que a Infineon trabalha, que é você compra por projeto. Ah, Marcelo, estou fazendo esse projeto, então é linkado o dispositivo que você está usando, com o cliente que você está usando e com o tipo de aplicação que você está usando. Se você mexer em uma dessas 3 variáveis, você tem que comprar uma licença nova, né? Isso é definido pelo consórcio da AutoSAR, MCall, por todos esses consórcios que pré-definem essas regras, tá? Você pode comprar por unidade, tá? Por unidade, você ainda tem algumas premissas. Por unidade, você tem que comprar uma parte do software e você depois vai pagando por unidade para você complementar esse valor. Então, ele é o custo de projeto com alguma flexibilidade, mas você ainda tem que pagar alguma coisa upfront, ali no começo. Ou você tem a opção do Drive Core, que eu acabei de falar, que você não paga nada. Deixa eu tomar uma água aqui. Nada antecipado, e você vai pagar só quando o dispositivo for para produção, tá bom? A Infineon tem parceiros de software. Por que a gente fala isso? O cliente ou usuário, muitas vezes ele chega para a gente e fala, pô, Marcelo, agora eu vou ter acesso ao software inteiro, que maravilha, eu não tenho mais problema nenhum daqui para frente.
Às vezes, o cliente precisa de um empurrãozinho ou de uma pegada na mão, por quê? Tem um cliente no Brasil, que a gente estava falando, um cliente grande no Brasil, e ele falou, Marcelo, eu sempre fiz os meus produtos agrícolas usando microindustrial, estava nem aí para nenhuma validação ISO de safety, de nada. Agora a gente começou a exportar esses produtos e a gente precisa ter algumas ISOs de certificação. E eu preciso de alguém que me ajude a pegar o meu software, incorporar com esses softwares profissionais e me ajude a passar na primeira certificação da ISO. Para isso, a gente tem parceiros de software, tá? Esses parceiros, eles te ensinam como incorporar o software da Infineon com o seu software. É um serviço de engenharia, então você paga a parte, dependendo do que você precisa, eles têm pacotes que eles te oferecem para isso. E aí eles te ajudam a você sair do zero ali, ou do seu produto que você tem hoje, para um produto mais certificado para mercado de exportação ou para alguma demanda específica do seu cliente no Brasil, tá? Então, Marcelo, mas você acabou de falar que é um serviço pago. Sim, é a mesma coisa que você faria com um consultor se você precisar fazer algo específico. O software da Infineon tem a parte de suporte que a gente dá, mas se você precisar de alguma coisa mais direcionada ao seu produto, é só para mostrar que a gente tem um ecossistema que vai te ajudar nisso daí. Tá bom? Então, aqui é para falar mais do que hoje existe a opção do software por royalties, por parte, e que isso você pode fazer tudo completamente online, você não precisa encontrar ninguém, você vai de acordo com um click-through que a gente chama aqui, e você tem acesso ao software para poder utilizar hoje. Tá? Por questão de tempo, daqui para frente eu vou começar a falar dos produtos, mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente tem mais 12 minutos só, e eu queria mostrar para vocês mais como vocês podem extrair mais da parte de software. Então, aqui é só um reforço do que eu já falei para vocês, que não tem pagamento upfront, não tem que fazer contrato com cada um dos suppliers, né? Você faz isso toda a parte por um license agreement online, tá? Então, tenha em mente isso, que isso vai facilitar muito a sua vida, tá? Aqui, mais para falar, que a gente oferece isso na parte do Aurix, eu já antecipei para vocês algumas partes, que esses softwares são softwares com certificação profissional e que hoje existem mais de 35 tipos de drivers só para o Aurix TC4, tá? Então, para você ter uma ideia como existe uma diversificação de pacotes. Então, existem clientes que chegam para mim e falam, Marcelo, uso esse produto, eu preciso ter uma interface CAN, não quero desenvolver o driver de CAN, quero comprar isso direto da Infineon, tá lá, driverzinho de CAN, ele compra a parte, vai ter um header no custo da parte dele, ele compra um software validado, está pronto para produção, tá? Então, aqui é mais para ilustrar para vocês o fluxo hoje, né? Então, você tem ainda a ferramenta de desenvolvimento gratuito do Aurix, né? Que é o Aurix Development Studio. Tem code generation, compiler, debugger, tudo for free, mas não é para produção, é para você se inteirar e aprender a utilizar o Aurix. Então, você baixa o ADS, o Aurix Development Studio, pega um Light Kit na Mouser que custa $75 e já sai brincando com o Aurix. Marcelo, eu quero transformar isso num produto com software profissional. Aí você tem a parte do Drive Core e do Software Bundle, e aí você faz o negócio acontecer já trabalhando com o software mais profissional. Tá? Aqui são os pacotes, então o que é oferecido para a linha do Aurix TC4 e TC3. Quando você vê ENEI no TC3, é porque esse periférico não estava disponível, porque tudo que tem disponível no TC3 tem no TC4 também, que é a evolução de produtos aqui. Tá? Aqui é mais uma descrição técnica do que tem dentro de cada pacote de driver do Aurix. Tá? Deixa eu pular esse. E aqui é mais para mostrar que a nossa
o nosso software que é hoje disponível, ele está validado, então, o ISO 21434 é a parte de cybersecurity, já tem a documentação que você vai ter acesso utilizando o DriveCore, e o ISO 26262 é a parte de functional safety, também já tem um documento de ISO validado que você vai ter acesso. Então, isso ajuda na parte de certificação depois, tá? Que nem eu falei para vocês, tá vendo? O part number que tem o software, ele tem uma letra S, tá vendo aqui em amarelinho? Então, todos os que têm essa letra S depois da família, já tem a parte do software incluído e que vai depender do que tipo de software e como você vai incorporar isso, tá? A linha do Travell, como eu falei, a nossa família de Cortex M4, M7, Dual Core M7, Quad Core M7, com controle até de display, 35 mAh em Deep Sleep Mode com retenção de RAM, tá? Ele é um micro que até no M7 ele suporta 5 volts. A gente tem um webinar que a gente fez aqui para a Mouser que é sobre Travell e eu explico bastante sobre a parte de Power Supply, né? Ele faz o Tree Firmware Over the Air, então você baixa sem ter interrupção do sistema e podendo fazer voltar, né? Ser retroativo com a parte do Firmware Over the Air com backwards, como é que é? É capacidade de você voltar a rodar o software anterior, caso você ache algum bug no software novo, né? Você tem o pin-to-pin compatibility da família do M4 com o M7 e você tem uma Cryptographic Unit que é um Cortex M0 que você não usar ela para criptografia, você pode usar ela como um coprocessador, tá? Então, o hardware do Travell já é um hardware diferenciado para um micro M4 e M7. O que a gente adicionou foi que aqui você tem acesso ao hardware, ao software profissional nesse esquema de royalties. Então, você pode rodar a parte de Microcontroller Abstraction Layer, você pode rodar com a parte do AutoSAR ou o Flash Square Emulation, né? Então, eu vou te falar que hoje esse é um pacote que o pessoal, 90% do pessoal que faz automotivo industrial procura, e a gente pode oferecer isso com a parte do DriveCore também. Então, aqui são os pacotes que são oferecidos dentro da linha do ARM, do M4 e do M7, para o Travell, disponíveis hoje já, pronto para baixar. E aqui está um exemplo do Travell Cluster com o Qt Runtime License. Você vê que ele tem um Szinho aqui no part number, e esse Szinho ele já te traz o Qt Runtime License, o package completo e toda a parte de biblioteca do Graphics Driver, tá? Então, você pega esse item ou compra um Light Kit na Mouser, baixa toda a stack da Qt e da Infineon completa e já faz um desenvolvimento em que você consegue mostrar alguma coisa no display em cerca de 15, 20 minutos ali depois que você ligou a placa, tá? Então, ajuda muito essa parte de desenvolvimento também, tá? E na família do PSOC, por último, mas não menos importante, que é o nosso micro mais de entry level, ele tem várias aplicações com os micros de 42 volts. A gente tem focado bastante na parte de fusível inteligente, gerenciamento de bateria, né, medição de líquidos em tanque por causa do sensor capacitivo que ele tem, né? E o que é legal, além dele ter todas as libraries que a gente com certificação, que nem a gente falou, a gente está oferecendo também uma library profissional de CapSense. Então, ela já tem algumas validações para evitar ali que você tenha acionamento por acidente ou alguma coisa do gênero, tá? E você tem a parte de safety para ICUB por software, já que ele não tem a parte de hardware, por ele ser um Cortex M0 Plus, você tem uma safety lib ali, um software de safety colocado por software, tá? Em que você consegue colocar a Professional Driver Library, que a gente tem 25 drivers só para M0, pode colocar o CapSense e pode colocar o Fail Safety com a Safety Lib por ali, tá? Então, o que está em verde aqui
é o que a gente está oferecendo hoje, tá? Em cima do hardware. Então, o CapSense, a SafetyLib, o AutoPDL, e que inclui a eScore Pro Emulation, a parte de analógico, memória, comunicação. Então, isso aqui é o que a gente está oferecendo hoje como software gratuito com o Eder para clientes, tá? O que é legal, e eu adoro esse exemplo, tá? Meu último exemplo antes de eu entrar nas considerações finais. Muita gente ama essa library da Vector, tá? Chama MicroSAR.io. Ela é um AutoSAR automotivo, né? Rodando num Cortex M0, então um micro bem pequenininho, e ele tem um footprint bem compacto, mas você continua tendo toda a parte de certificação automotiva, consegue falar com os protocolos de CAN e LIN do veículo, tá? Porém, esse software custava uma fortuna, tá? Custa uma fortuna, se você tiver que pagar ele upfront. O que a gente fez? A gente fechou um acordo com a Vector, em que a gente está oferecendo esse software por um Eder no micro, 15%, 20%, eu acho, para ter uma ideia, isso vai de acordo com o seu volume, mas que você não paga nada. Para quem não conhece a Vector, só para você ser parte, sem projeto nenhum, só para você ser parte da Vector, você tem que pagar uma anuidade de 15, 20 mil dólares para ser parte do ecossistema deles, e aí você depois vai comprar as licenças que podem chegar até $1 milhão em cima desse ecossistema. Aqui a ideia é exatamente que vocês não têm que pagar nada upfront, e vocês têm ali o MicroSAR rodando com Platform.io, e que você consegue rodar esse sistema operacional automotivo dentro de um Cortex M0. Tá? Então, isso aqui para a gente é um game changer, porque antigamente o cara tinha que comprar um software de quase $500 mil num micro de dólar ali, né? Então, quantos produtos o cara não tinha que vender para só break-even, só para pagar o retorno de investimento? Hoje, como ele está pagando isso por produto, isso daí viabiliza que ele use um software de ponta, que é o software da Vector aqui, num micro pequeno, sem quebrar o banco. Tá? Como a gente começa a trabalhar com isso daí, tá? Então eu vou usar esses últimos 5 minutos aqui de webinar para a gente explicar para vocês como que vocês têm acesso a isso, tá? Hoje existem os Light Kits, que são os kits nossos de microcontroladores. Vocês veem aqui na câmera, tá? Ele é mais ou menos do tamanho de um iPhone, para você ter uma ideia, mais ou menos de tamanho. Esses kits custam em torno de $75, $85. A gente tem Arduino aqui, a gente tem microeletrônica, a gente tem o Sensor to Go da Infineon para sensores, e esses kits, eles rodam no nosso Aurix Development Studio ou no Modus Toolbox, que é a nossa ferramenta GCC, ou em qualquer uma das ferramentas que eu apresentei hoje. Melhor jeito de começar a trabalhar com o Infineon. A gente está rodando algumas promoções com a Mouser durante esse ano. Eu acho que o Mauro e o Thiago vão estar informando para vocês, mas vocês vão ter desconto se vocês assistirem esses webinars da Infineon nesses kits, de até 30%, se não me engano, tá? No envio, mas vocês vão receber no mail list de vocês isso daí. Mas hoje você tem a família do Light Kits para Aurix, família do Light Kits para Travell, tá? Para a linha de body, que são os micros de uso comum, e para a linha de cluster, que é display, e para linhas do PSOC High Voltage. O que é legal do PSOC High Voltage, se vocês virem aqui na câmera aqui embaixo, tá vendo esses dois pininhos? Você entra com 42 volts direto, ele é roteado para o micro aqui, e aí você já pode usar direto. Então, essa power supply aqui do computador e do debugger morre, você entra com 42 volts aqui no micro, entra nele aqui direto e pode usar isso daqui, tá? Então, isso é bem interessante na parte do PSOC High Voltage. Pode dar uma olhada na web e vocês vão gostar desse item também, tá? Para você baixar o Drive Core, você vai no Infineon Development Center, ou IDC, tá? Então, você pode até dar um Google se você quiser nisso. Se não, você entra aqui numa Infineon, tá? Quando você entra numa Infineon, no site da Infineon, vai ter aqui em cima um campo escrito Software. Você clica, você entrando no software, você vai ter a biblioteca dos softwares aqui aparecendo. Quando você clicar em Request,
vai aparecer esse formulário, você preenche com os dados da sua empresa, tá? Vai te requisitar uma questão de NDA para você assinar com a Infinium. Você completou os dados, você clicou em Request, você vai receber um e-mail já com o link de download e tudo certo para você começar a testar essas bibliotecas de software. Tá? Se você fizer um Google por DriveCore, você também vai ver os links de promoção em cima do DriveCore e como que funciona por produto. Tá? A Lisa trabalha com a gente na Alemanha. Ela é meu peer para a parte de software, mas vocês têm meu contato. Quem não me segue no LinkedIn, Marcelo Williams, estou lá no LinkedIn, eu sempre coloco coisa nova da Infinium por lá também. Ou se não, você procura no Infinium Development Center ou IDC e você tem os pacotes do DriveCore lá. Tá? Que nem eu falei, as stacks, os custos dos adicionais vão variar de acordo com a quantidade de stack que você vai usar. Então, isso você vai completar lá no seu formulário. Você pode começar com todas e depois ir diminuindo para as stacks que você não vai usar, mas o adicional aqui, você pode ver que ele vai somando de acordo com a quantidade de stacks que você for utilizar. Tá? E o mais importante, esse é meu penúltimo slide, lembra que a Infinium é número 1 em automotivo e safety, tá? Número 1 hoje de micro, a gente passou todos os concorrentes devido a um ótimo trabalho do time da Infinium junto à distribuição dos parceiros e no Silício. Todos os softwares que a gente falou aqui são softwares profissionais qualificados e certificados, não é nada para você testar e depois se vir, tá? Elas podem ser compradas como buyout licenses ou por royalty, que nem a gente discutiu aqui, né? E isso é muito importante para, primeiramente, ajudar vocês em fluxo de caixa e ajudar vocês a testarem a solução e falarem assim, nossa, se eu posso chegar aqui em alguns dias testando, você sabe da capacidade que o seu produto vai ter antes de entrar aí numa licitação ou de até mostrar para o seu cliente, olha, eu posso fazer tudo isso aqui. É isso que você precisa ou você precisa de alguma coisa mais simples? Tá? Então, aqui tem o link do DriveCore. Quem tiver mais interesse pode ir lá, infinium.com/DriveCore. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Tá? Marcelo Williams no LinkedIn. Pode mandar mensagem direto. Eu acho que conheço bastante gente que está aqui na lista, bem interessante ver vários amigos aqui. Mas hoje isso é uma realidade, está disponível e está feito para ajudar vocês a ganharem os seus clientes com o expertise que vocês têm. Vocês não têm que reinventar a roda ou reaprender como que funciona um periférico ou uma biblioteca. Vocês podem pegar o que vocês já têm hoje, colocar essa camada do sanduíche ali, né? Usar o serviço da Infinium e já está pronto para o mercado. Tá? Agradeço mais uma vez a Mauser e o Thiagão pela oportunidade aqui. Acho que a gente, mais uma vez, eu comentei com o Thiago e com a Mauser que eu achava que esse tema era um tema importante para o Brasil. Tá? Trabalhar com fluxo de caixa é um negócio mais complicado por causa de todos os impostos e as coisas que a gente tem que trabalhar no Brasil. E eu falei, cara, essa parte do software que você pode pagar por parte, eu acho um tema bem interessante. Vamos fazer um webcast no Brasil sobre isso. E eu espero que vocês tenham recebido bem essa mensagem e a gente está aqui para poder ajudar. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo pela apresentação que você organizou, né, e preparou aí para a gente hoje. Obrigadão, Thiagão. Então, pessoal, vocês viram aí, né, que a forma que a Infinium trabalha é muito interessante entender, porque muitas vezes, né, Marcelo, já o software está embutido no silício, só que depende da indústria, depende da tecnologia, né, e para manter tecnologia em alta, né, sempre trazendo novas características para o produto, principalmente as features que, na verdade, o mercado ele consome de forma natural, né? Isso é muito importante, você ficar ligado ali
no formato de você comprar, adquirir o software correto para você utilizar na sua aplicação, né? Exato. Tá joia. Então, pessoal, esse foi o webinar. Gostaria de agradecer novamente aqui para o Marcelo. Marcelo, a gente espera você aqui no Brasil, tá? Para os eventos. Pode deixar. Segundo semestre estarei por aí, com certeza. Tá joia, então. Pessoal, então, o Marcelo, ele aparece aqui uma vez por ano no webinar, já tá, né? A gente já está acostumado a recebê-lo. Tá sócio. Muito obrigado, Marcelo, por ter feito isso aqui. Obrigado a todos que tiraram uma hora aí do trabalho para vir aqui acompanhar as novidades da Infineon também. Obrigadão, pessoal. Tá joia. Então, pessoal, a gente está, então, com a parceria aí com a Mouser, com os webinars, né, com as empresas. Fiquem ligados aí no Embarcados, que a gente vai falar para vocês aí os próximos webinars. Semana que vem tem um webinar aí sobre passivos com a Murata, né? A gente vai receber o Saulo aqui para falar sobre passivos e falar sobre capacitores cerâmicos. Em breve a gente manda aí para vocês, tá joia? Obrigado, Marcelo. Vou encerrar a transmissão. Bom dia para todo mundo.